Vamos lá, em relação ao cantinho do churrasco, tá? Eu vou explicar aqui, eu desenhei aqui um móvel, mais ou menos utilizando o que você passou aí no print, né? Buscando bastante esse ângulo aqui, né? Desde a frente aqui, né? Só que se a gente fizer ele assim, não dá, né? A gente precisa ter um apoio aqui na frente, e até mesmo porque senão aqui você não consegue pôr pacote de carvão, né? Nessa posição aqui, tá? Então por isso que não dá para desenhar ele exatamente reto, assim, igual você tinha proposto, né? Um desenho assim. A gente precisa ter como se fosse esses 4 lados aqui. Desse lado aqui a gente aproveita toda a lateral da parede, e aqui a gente tem que puxar um pouquinho mais estreito, porque se a gente puxar ele aqui na frente para ficar igual, né? Essa área aqui, quando a gente puxar essa parede aqui, ele vai tampar essa vista do fundo aqui, tá? Vai ficar escondido ali. E aí talvez eu não ache legal, né? Às vezes uma pessoa pode ficar aqui no cantinho, aproveitar que tem todo o móvel aqui na frente, pegar um negócio aqui, colocar numa bolsa, né? Então eu acho que o ideal é fazer ele com ângulo aqui, né? Fazendo esse fechamento, tá? Para você ter uma ideia em questão de profundidade aqui, ó, aqui ele vai dar neste lado aqui 80 centímetros, tá? Esses 80 centímetros é suficiente ali para pôr os pacotes de carvão, tá? Seja aqueles grandes embaixo, os menores em cima, tá? E nessa lateral aqui eu vou aproveitar a parede inteira. Por que que eu não tinha sugerido isso, tá? Porque é o seguinte, aqui a gente vai ter aquele aglomerado de carvão que fica aqui nessa área, tal, e aqui em cima a gente tem sal de parrilha, acendedor de churrasqueira, todas essas questões nas prateleiras, né? Quando a gente pega a prateleira assim, qual que é o problema? Aqui no fundo, ele vai dar 1,34 m. Então o que acontece? É ruim, tanto para cair coisa que você não vai conseguir pegar, você vai ter que puxar com cabo de vassoura, alguma coisa nesse sentido, para puxar o que está lá no fundo. E cliente mesmo não vai ter acesso. O cliente vai ter acesso aqui até uma faixa aqui de uns 50 centímetros aqui da frente, tá? Depois disso que está lá no fundo, você não consegue acesso. Se você falar, Fernando, eu vou colocar aqui uns engradados de alguma coisa aqui, tudo certo, não tem problema, a gente mantém assim. Mas a sugestão que eu havia feito era justamente essa aqui, tá? Deixa eu passar um pouquinho para trás aqui. Só um minutinho. Então, o que era a sugestão? Sugestão era que a gente tivesse um móvel aqui com a base, né, 80 centímetros aqui, para a gente pôr os pacotes de carvão e tal. E as prateleiras, né, a gente fizesse ela menor, tá? Só que acontece, ela estando menor aqui atrás, o cliente ainda consegue acesso. Só que se esse móvel tiver 1,30 m, o cliente não consegue ter acesso a essas prateleiras lá atrás, tá? Então, dá uma olhada aí, ver o que vocês acham referente a isso. Eu acho que o ideal seria utilizar um armário assim, tá? Fica mais organizado e fica melhor de repor, de colocar mercadoria, do cliente ter acesso, tá? Agora sim, minha opinião, tá? Aqui não tem espaço para a gente colocar vinho e cantinho do churrasco, tá? Não dá espaço para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Porque aqui a gente tem um móvel de 1,40 m, tá? Vai acabar ficando muito misturado, a gente vai ter uma pilha aqui embaixo de carvão que vai subir, e onde a gente vai colocar esse vinho, né? Minha opinião não seria a gente colocar aqui, tá? Minha opinião seria a gente seguir aqui. Eu entendi que vocês querem colocar
aqueles cartelados aqui, né? Mas a minha opinião era a gente colocar os vinhos em uma dessas prateleiras aqui, tá? Colocar os vinhos para cá, que faz mais sentido, tá perto do caixa, é melhor de você acompanhar, são produtos com valor agregado um pouco mais alto, né? E os cartelados, caso vocês queiram, a gente pode utilizar aqui no começo da prateleira, colocar já as cartelinhas aqui, ou se você falar assim, Fernando, acho que faz mais sentido os cartelados estar aqui no fundo, tá? A gente pode utilizar uma dessas ponteiras aqui para fazer os cartelados, né, de tempero. Acho que o tempero não tem problema se ficar, por exemplo, aqui, né? Os temperos aqui com os ganchos, né? Aí os salgadinhos é outra coisa, a gente vai ter que ter um espaço aqui, se for o caso, Fernando, não quero pôr o vinho aqui, quero pôr os salgadinhos aqui, não tem problema, aí a gente coloca os salgadinhos aqui, tá? Em relação aos freezers de sorvete foram posicionados aqui, aí tem o freezer de gelo, né? Esse freezer de gelo, vocês acham que atrapalha se a gente colocar ele aqui do lado do caixa, próximo ao hortifruti aqui, um freezer vertical daqueles de gelo? Ou vocês acham que a gente tira mais um módulo aqui de prateleira da parede e encaixa aqui um freezer branco?